processo aqui do entendimento. Certo. Retomando, então, o Kossuth, ele estabelece primeiro três problemas, aí, três observações iniciais, que são dois problemas, né? E por fim, a própria definição dele, do porquê que ele está propondo esse método, né? Então, o primeiro problema que ele identifica é a questão de que o bom senso, né, vamos dizer assim, o senso comum é de que o método é igual à explicação do texto. Ele acha que isso não é uma boa forma de interpretar o método que ele está propondo. Porque o que ele está dizendo, que ele vai propor, é o método como uma preparação para a interpretação do texto. Então, o método em filosofia para ele é preparar a leitura e a interpretação do texto, e não explicar o texto, né? O outro problema que ele coloca é essa ideia de que muitos dos métodos usam princípios da linguística, né, para propor uma forma de ler os textos filosóficos. Mas a própria linguística tem como pressuposto certas teorias, e essas teorias acabam mudando com o tempo. Então, essas categorias, né, não seriam estáveis para a leitura de textos filosóficos que são muito heterogêneos ao longo da história da filosofia. Por isso que ele chega nesse terceiro ponto com a proposição do que ele está tentando propor enquanto leitura de texto filosófico, que eu até grifei aí porque eu acho que é um dos primeiros princípios do que ele propõe enquanto metodologia, que é essa ideia de que, com efeito, por definição, parece que toda obra filosófica, esta é uma característica do gênero, né, do texto filosófico, elabora ou pretende elaborar as condições de sua própria validade e, portanto, enuncia as próprias regras da leitura que se pode fazer dela. O que significa que ele está tentando nos dizer? Que cada obra filosófica enuncia no próprio correr do texto as regras de leitura desse próprio texto. É como se cada obra estabelecesse o seu próprio método de leitura de texto filosófico. Então ele diz, toda obra filosófica enuncia suas próprias regras. Quais são as consequências que nós temos dessa perspectiva? Primeiro, que ela nos deixa uma primeira dificuldade, que é a gente ficar enclausurado, né, ao termo que ele usa, em cada obra. Então seria muito difícil ter um método geral se cada obra cria o seu método de leitura, né? Aí que ele inverte a questão. Mas se toda obra cria, é porque toda obra filosófica constrói, né, todo grande filósofo, sua obra aqui entendido não um livro, né, mas a obra de um filósofo ou de uma filósofa, constrói uma teoria geral do conhecimento, do sentido e da linguagem. Por isso que ele é encarado como produzindo sentido. Então, ele traz essa perspectiva de que, em filosofia, cada texto é constituinte, é fundante de uma teoria do sentido. Da forma que cada filósofo, ao propor os seus textos, propõe o seu próprio método de leitura desses textos. Aqui eu encontro muita similaridade com a proposta do Deleuze e Guattari na obra O que é Filosofia, de 1991, que eles propuseram a ideia de que a filosofia é criação conceitual. E que esses conceitos são exatamente aqueles que guardam o sentido de uma teoria, né? Porém, o Kossuth vai dizer que mesmo cada filosofia construindo o seu próprio sentido, a sua própria teoria do conhecimento, do sentido e da linguagem, as próprias regras de leitura da sua própria obra, há fenômenos gerais que manifestam as propriedades específicas do tipo de texto que é o tipo de texto filosófico. Então há algumas regrinhas, alguns fenômenos que são gerais
nos mais diversos tipos de enunciação filosófica. Porque o Aristóteles, por exemplo, enuncia filosoficamente seus textos muito diferente do Platão, que é muito diferente do Spinoza, que é muito diferente da Simone de Beauvoir, que é muito diferente do Deleuze e Guattari, que é muito diferente de Hegel, que é muito diferente de tantos outros filósofos e filósofas. Cada um tem um certo estilo de escrita que diferencia um do outro. Então, o diálogo do Platão é muito diferente daquele texto, por exemplo, Carta da Felicidade do Epicuro, que é uma carta, que é muito diferente de uma escrita por aforismos, como Nietzsche faz em alguns dos seus textos. Então, essas diferenciações que ele está chamando de construção de teoria geral do conhecimento, do sentido da linguagem em cada filósofo. Porém, ele acha que existem fenômenos gerais que poderiam estar em todas essas obras. E é a partir desses fenômenos gerais que ele vai instituir esses elementos. E esses fenômenos gerais estão ligados às pessoas do discurso, nessa teoria do discurso que ele usa como base, né? Então ele enuncia aqui uma particularidade que já é um fenômeno geral, né, do texto filosófico. Ele vai dizer que trata-se de um texto que visa a universalidade e que, para atingir seu objetivo, deve apagar as marcas da sua particularidade, a qual, no entanto, todo olhar dirigido à história atesta com evidência. Então o filósofo, a filósofa, quando ele está escrevendo, ele faz todo um esforço de sair do particular e chegar no universal. Acho que vocês já viram isso, né, nas teorias aí sobre filosofia, né? Filosofia é aquela que sai do particular e vai para o universal. A gente procura enunciar conceitos que são universais, feitos a partir de uma visão particular. Aqui ele acrescenta a ideia de que muitos filósofos aí tentam apagar essas marcas da particularidade. Mas que um leitor experimentado na história da filosofia consegue identificar essas marcas, né? Quais são esses fenômenos gerais desse processo? Ele vai dizer que todo texto filosófico, portanto, tenta mediatizar a relação do particular com o universal. O que torna as filosofias contraditórias, porque cada uma constrói o seu sentido, é o que as aproxima, porque elas são tomadas como construtoras de sentidos. Ele também coloca: toda filosofia deve, implícita ou explicitamente, validar sua possibilidade enunciativa, que são aqueles mecanismos da linguagem em que os autoras, expressam essa tentativa de validar o que dizem, no sentido de que ele fala: vou explicar de novo, vou explicar mais uma vez para o leitor desavisado. Aqui, em resumo, eu apresento as minhas principais ideias. Ou seja, ele vai criando ao longo do texto os mecanismos de validade do próprio texto. Toda filosofia, e aqui está uma das componentes que eu acho bastante interessante, que ele traz um outro entendimento, né? Então vamos lá. Ele já nos disse que toda filosofia, ela, ao longo do próprio texto, cria as possibilidades, as chaves de leitura do seu próprio texto. Ele diz que toda filosofia faz essa relação do particular com o universal. E ele diz que toda filosofia, como ela é produção, como ela é criação de um sentido, de um estilo, ela envolve escolhas, né? O filósofo, a filósofa fazem escolhas na hora de escrever, a partir de uma tripla exigência que comanda sua ordenação. São escolhas da ordem da descoberta, da ordem lógica e da ordem da exposição. Da ordem da descoberta, no sentido de que um filósofo transforma aquilo que ele pensa e às vezes expõe isso explicitamente a partir de uma ideia de uma descoberta. O texto do Descartes, por exemplo, é explícito nesse sentido, né? Que ele diz lá, por exemplo: eu estava lá sentado na minha lareira e resolvi, por exemplo, duvidar de tudo que me vinha pelos sentidos.
Depois eu resolvi duvidar de tudo que me vinha pelos sonhos. E a distinção do sonho para a realidade. Lembram? Já leram essa passagem aí das meditações metafísicas? Depois eu resolvi duvidar dos conhecimentos da matemática, já que tem gente... Ou seja, isso é a ordem da descoberta, né? A ordem lógica é aquilo que a gente chama, aqui no Brasil, que a gente estuda muito dessa forma, que é a estrutura argumentativa, né? O método estrutural de leitura de texto, que é enxergar, por isso ordem lógica, né? A lógica tem principalmente a dedução e a indução como ferramentas de conceitos, né? De conceituação, mas é aquela ideia de se eu tenho essa premissa, eu chego em tal conclusão. Isso que é a ordem lógica, né? E, por exemplo, no próprio texto do Descartes, isso está junto ali, né? Que é a ideia de que ele vai colocando. Se eu duvido de todas essas coisas, porque eu não tomo elas como verdadeiras, aonde eu posso ter um conceito, né? Alguma coisa que eu possa considerar como verdadeira? Bom, acho que a única coisa que eu posso considerar como verdadeira é que eu mesmo que estou duvidando de todas essas coisas, eu estou pensando. Eu estou fazendo esse exercício de dúvida hiperbólica. Então, portanto, eu penso. Então, se eu penso, eu também estou aqui existindo. Então, penso, logo existo. Tudo isso é a ordem da lógica da exposição. Se isso, se aquilo, então isso. Isso é a ordem lógica. E isso está dentro de uma ordem de descoberta dessas ideias, que é esse caminho progressivo que ele faz de dúvida, da dúvida hiperbólica. E por fim a ordem da exposição. Eu vou escrever uma obra que se chama Princípios. Eu vou elaborar uma obra que eu enuncio um problema, porque eu quero chegar naquilo que eu posso afirmar com toda a certeza da subjetividade humana, sem dúvida, com certeza, que é o eu, né, dele. Então ele enuncia um problema, ele coloca todo esse movimento, ou seja, é uma ordem de exposição. Por exemplo, o diálogo platônico faz isso de uma forma totalmente diferente. Ele põe as pessoas para dialogarem. Cada pessoa ali representando uma espécie de perspectiva diante de um problema e você vai oscilando. Alguns diálogos, o interlocutor do Sócrates, vocês devem ter percebido já isso, ele é um mero sim ou não, né? Ele fala assim, concordo. Discordo. Tem outros em que o diálogo é ativo, por exemplo, o banquete, né? Onde cada um dos presentes expõe a sua visão do amor, né? Então, também no próprio diálogo platônico nós temos diferentes formas de expor esse diálogo de ideias filosóficas, né? Então é uma presença ali de ideias diversas, né? De uma forma bem diferente. De um Nietzsche, por exemplo, que fala assim, os meus críticos diziam isso, isso e isso, mas eu não estou nem aí para eles, porque eles são isso e aquilo, aquele jeito mais agressivo, a filosofia à base de martelo, né? Como ele dizia. Isso é da ordem das escolhas da exposição, né? Então, eu acho que esse trecho é bem interessante do Kossuth. Ele está colocando aqui alguns princípios básicos que ele enxerga em qualquer obra filosófica. Toda obra filosófica, toda e qualquer obra filosófica é uma produção de sentido. Toda e qualquer obra filosófica, ela cria as próprias regras, vai criando ao longo do texto e indicando ao leitor o que ele deve fazer. Presta atenção agora. Agora eu vou resumir para você. Se eu tenho esse argumento, eu vou para esse outro. Ou seja, ele mesmo vai dizer nessas regras. Há essa preocupação. Não que outros textos também não tenham isso. É que nem filosofia isso é uma preocupação geral, constante, em todos. E aí também essa ideia de passar do particular para o universal e a ideia de que é uma produção de sentido que envolve essas três escolhas aí, né? A escolha da ordem da descoberta, da ordem da lógica, das razões, né? E da ordem da exposição, o estilo do texto. São algumas regrinhas que ele vai colocando que eu acho que são muito importantes, né? Aí na introdução, tudo isso na introdução ainda, hein, pessoal? Ele traz essa ideia que ele cria uma imagem do texto filosófico e essa ideia de por onde começar, né? E eu acho que ele propõe que a gente sempre faça
releituras, né, dos textos. Leia mais de uma vez, né? Que é aí que a gente vai pegando essas coisas, né? Então essa é uma frase dele mesmo, né? A estranheza inicial de um estilo, de uma maneira particular de se apropriar da conceitualidade filosófica. Então nós, enquanto leitores, às vezes temos uma estranheza inicial com algum tipo de texto filosófico. Ah, você pegou um texto ali para começar a ler, né? Essa estranheza cede progressivamente lugar a uma familiaridade tal que não somente torna o leitor capaz de percorrer novamente com facilidade o itinerário proposto pelo texto, como o torna capaz de também engendrar texto, por assim dizer, pondo a funcionar os mecanismos de pensamento que ele efetua, ou que o efetuam. Prolongamentos da doutrina, destaque do implícito, aplicação e domínio a temas novos. O que ele está dizendo é assim, talvez, por exemplo, o Christian com o Kierkegaard tem essa relação. Eu nunca li texto do Kierkegaard. Então, se eu for pegar um texto, provavelmente eu vou ter um estranhamento. Christian pode ter tido um estranhamento inicial. Mas aí, de tanto ler, ele criou uma familiaridade tal com o texto que ele é capaz de percorrer esse texto com facilidade. Eu lembro, ele disse tal coisa naquela obra, vou lá e tá aqui, ó, pronto. Inclusive, torna ele capaz de engendrar texto. Olha o que o Kostá está dizendo aqui. Que a gente produz texto a partir desse. O que é esse engendrar texto? É pondo a funcionar os mecanismos de pensamento que ele efetua. Ou seja, isso que é importante para nós no ensino de filosofia. Que é a ideia do contextualizar uma ideia filosófica, uma obra filosófica, em outros lugares. Por isso que é prolongamento da doutrina. Aplicação de uma doutrina, de uma teoria filosófica, em campos em que ele não problematizou, em que ele não pensou. Então é usar ideias, por exemplo, do Kierkegaard para pensar problemas que não foram enunciados por ele. Essa familiaridade é ganho com vivência no texto. Implícito nessa frase aí, traz essa ideia de que fazer filosofia, de certa maneira, é vivenciar esses textos. Porque é lendo e vivenciando, familiarizando-se com esses textos, que a gente consegue prolongar ele em outros domínios. Então a gente que dá aula de filosofia e busca contextualizar esses filósofos para os nossos alunos, para a gente não passar esses filósofos como se fossem ali, né, tesouros da história da filosofia que ele tem que ver porque ele tem que ver, né? Ele tem que ler Kant porque ele tem que ler Kant, porque ele é um genial. A gente teria que pensar prolongamentos. E aí que vem aquela pergunta que eu sempre peço para vocês fazerem, né? Qual problema hoje uma teoria de tal, do filósofo X, Y, Z, ajuda você a resolver? Você inverte, né? Você parte de um problema, de algo que você identifica na sua realidade, no seu contexto, você aciona o seu repertório filosófico para trazer, para refletir sobre ela. E isso só é obtido também a partir de uma familiaridade com o repertório de filosofia, né? Pode falar, Christian. Por isso, nesse aspecto aí que agora a gente estava conversando antes de iniciar, essa questão, por exemplo, o Sartre, a questão da existência, o vazio, no aspecto do amanhã, no amanhã. E aí eu penso no existencialismo nesse aspecto, por exemplo, de surgir em uma época onde, no início do século XX, isso das duas guerras mundiais, a questão dos conflitos geopolíticos, então não havia uma certa perspectiva de futuro. A urgência era viver o aqui e o agora. Nesse sentido, foi o que eu tentei fazer hoje de manhã, quando a gente conversou sobre a questão de trazer o pensamento sartriano para um contexto mais real para o aluno, o que surtiu muito efeito, levando até a rapaziada a conversar, a debater, escolha, decisão, o futuro, esse futuro incerto, que não viveu agora. Então, eu penso que é mais ou menos isso, trazendo para a realidade do leitor, no nosso caso, na sala de aula, trazer esse pensador, contextualizá-lo, torna muito mais atrativo para o nosso jovem, muito mais mesmo. É muito interessante essa questão, né? Isso me trouxe aí mais clareza ainda para futuras aulas. E aí você fez um caminho que é
é outro que esse daqui até, porque é interessante que você identificou similaridades no contexto do autor com o contexto atual, né? Que é um outro caminho de prolongar a doutrina, né? Eu acredito que isso é um prolongamento da doutrina lá do Sartre, porque pelo contexto, né? O contexto tem algumas similaridades, então aquilo que ele falou lá naquele contexto pode ser que nos ajude a pensar o nosso atual contexto. E com certeza eu acho isso um dos aspectos mais importantes da gente levar em conta na hora de fazer a ponte da filosofia, da história da filosofia, com todos esses grandes nomes, essas obras canônicas e o contexto dos nossos alunos, né? O Kosuta vai trazer essa frase que eu pensei lá do final, porque eu gosto muito dessa ideia de que cada grande autor em filosofia faz do seu pensamento um estilo. Essa ideia, portanto, que esses grandes pensadores são grandes porque eles inventaram um estilo. E não simplesmente porque eles, ficaram marcados na história da filosofia. Só que eles também só valem ser mostrados, evidenciados como estilos, se eles dialogarem com os nossos problemas, né? Isso que a gente acabou de falar aí, né? Aí, aqui está a frase explícita em que ele coloca a ideia de que o seu método não é uma explicação do texto. O método dele é uma preparação para a interpretação do texto. Então, existem regras para ler e tornar a leitura apropriada, com procedimentos comuns e experiências comuns. Esse manual é destinado a facilitar essa pesquisa, oferecendo elementos que não pretendem substituir o trabalho de interpretação, mas prepará-lo. Então é interessante que ele lança, então, mão dessas referências internas, ao texto, que vão servir como preparação para a interpretação do que é dito. Vou pular algumas aqui, senão a gente acaba demorando muito. Ele coloca aqui essa ideia de procurar essas referências internas. Eu gosto de marcar aqui que ler é proceder a um constante movimento de vai e vem, que liga e sobrepõe simultaneamente os constituintes da frase e as frases entre si para construir uma unidade de sentido global. Percebam, ele está dizendo aqui para a gente explicitamente que o trabalho de leitura em filosofia é um vai e vem, que você precisa ler e reler, que você, para ter uma visão global, você depois vai tendo que criar essas ligações, aquela tal de ordem lógica que a gente, ou seja, é meio que uma leitura que quando a gente está lendo um fragmento de texto, a gente tem que fazer uma espécie de tabelinha do lado, anotações do lado, para pegar o movimento dos textos. Esse tipo de leitura eu vejo como imprescindível que a gente desenvolva no ensino médio, com fragmentos de texto, Pega ali um fragmento de 15, 20 linhas, mostrar como a ideia que está no texto 1 se conecta com a frase 1, que conecta, constituintes simultaneamente, constituintes da frase e das frases entre si. Como essas frases estão se conectando, Assim a leitura avança na dimensão linear do tempo por imposição do dispositivo material da escrita. Ela avança linearmente, Você vai lendo frase por frase. Mas se desenvolve numa simultaneidade virtual, cujos limites são os da nossa capacidade de memorizar. Olha que interessante. Aquele fragmento de texto que vai indo linearmente, texto por texto, ele remete a um conjunto amplo que a gente pode memorizar da filosofia daquele autor. O nosso trabalho é meio que esse, no fundo. Num pequeno trecho, que tem uma sequência linear, conseguir conectar com ideias mais amplas desse autor. Se a gente quiser relacionar ele com outros autores, com contexto, com período histórico. Nesse período entre guerras aí, que o Sartre escreveu, quem mais estava escrevendo na época? Que outras formas foi possível reagir a esse período, Por exemplo, se a gente quiser trabalhar isso. Então percebam que o texto avança da forma linear, mas ele faz referência a uma simultaneidade virtual que é toda a obra desse autor. E aí, cujos limites são a nossa capacidade de memorizar, o quanto que a gente consegue guardar das teorias desse autor.
Aqui, lembrando que ele está postando numa apresentação de um texto do qual você conhece o texto, né? Que às vezes, muitas vezes, nessa overdose de aula que a gente tem que dar, a gente dá aula de filósofo que a gente às vezes não leu, né? Eu dei muita aula de filósofo que eu nunca li o livro, né? Porque você vai ali e, né? Obviamente que as minhas melhores aulas eram daqueles que eu de fato tinha lido o texto do cara, né? É uma coisa, por exemplo, para mim, né? Vou dar uma aula lá que eu trouxe conceitos de Maquiavel. Beleza, eu li o Príncipe mais de uma vez até. Mas no dia que eu tinha que dar aula de Santo Agostinho, por exemplo, é uma penúria. Eu nunca li Santo Agostinho. Nunca peguei um fragmento do Santo Agostinho para ler. Mas dei a aula do cara, né? Acredito que nas outras disciplinas tem a mesma coisa, né? Quer dizer, um cara que dá aula de geografia sobre o Nilo, o cara nunca foi no Rio Nilo. Como é que ele tá dando aula porque é do que ele leu nos livros, né? A gente não tem que ter medo disso também, né? Mas é interessante que, se a gente for pensar nas práticas que a gente gostaria de inventar para o nosso currículo, o currículo que a gente inventa, seria bacana a gente inventar a partir daquilo que nos interessa também, né? E não só ficar dando esses caras da história da filosofia. No caso do material que vocês vão propor para essa matéria, eu acho que eles têm que ter a ver com vocês, né? Então, conjugando essas duas dimensões, abrimos o horizonte sem fim das releituras, as quais voltamos a percorrer seus próprias pegadas ou se movendo por deslocamentos ou saltos, constituem o suporte de onde elaboram o comentário, a glosa e a interpretação. Então na verdade, nessa capacidade de, a partir de uma leitura linear do que está se passando num trecho, fazer conexões com essa simultaneidade virtual de toda a história da filosofia, de toda a obra desse autor, com quem que ele conversa, com quem que ele diverge, que reside a própria noção de comentário, interpretação, que a gente faz nas nossas, fizemos na graduação e fazemos quando a gente pesquisa em filosofia, né? Ele coloca, num determinado momento, essa noção de próprio trecho, que é uma questão que eu trouxe para vocês aqui. Porque ele está falando da leitura da obra como um todo, né, de um livro inteiro. E aqui eu estou querendo fazer a ideia de um recorte textual. E ele chega nessa ideia, ele distingue a ideia de uma unidade máxima de leitura e unidade mínima de leitura. Eu acho bem interessante. A questão de uma unidade máxima de leitura seria toda a obra de um filósofo. Quer dizer, você só conhece a obra de um filósofo quando você percorre todos os livros que ele escreveu e que você conseguiu ter acesso a eles, né? Muitas às vezes a gente não tem acesso a tudo, né? Mas existiria essa unidade mínima de leitura. Ou seja, ela é pequena o suficiente para a gente identificar o estilo daquele autor. Então ela não pode ser muito pequena em que o estilo dele não esteja identificável ali, né? Assim, um trecho de texto só tem validade na medida em que o considerarmos como um instantâneo, uma fixação provisória de limites que se desloca e se reagenciam. Unidade móvel lacunar que a análise reinscreve em conjuntos também flutuantes. A ideia de que esse é um conjunto flutuante, mas que ele permite que você identifique com outros textos ou com a obra desse filósofo. Como delimitar o tamanho de um texto filosófico? Da mesma forma que a unidade mínima de sentido, a unidade textual englobante não pode ser determinada a priori. A dificuldade de leitura é, portanto, considerável. De um lado, o fragmento é uma unidade flutuante que nos convida, sob a cadeia linear, a analisar a complexidade textual constituída por operações filosóficas elementares. De outro lado, ele se integra em conjuntos mais vastos, com dimensões também variáveis, quer sejam colaterais, superpostas ou construídas transversalmente, tá errado aí, né? Transversalmente, está faltando um V, através da composição geral da obra. No fundo, o que ele está tentando nos dizer é que dá para você dizer algo de um filósofo com um fragmento pequeno, desde que você tenha a capacidade de conectá-lo com outros aspectos da filosofia desse autor. Ele acha que é possível delimitar essa unidade mínima de sentido. É nisso que eu quero chegar também na aula de hoje, né? Então ele vai propor as chaves de leitura dele
aqui nesse texto, né? Que ele está ainda na introdução, acho que eu nem entrei ainda no capítulo propriamente dito, em que ele vai propor essa função do sujeito como base para a leitura que ele está propondo. Então ele vai usar as três pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, né, como as funções, como esses elementos de leitura. Então a primeira pessoa seria a função autor, a segunda pessoa seria a função de endereçamento, né, aquele para quem ele endereça o texto, e as outras correntes seriam a terceira pessoa. Vou até aqui projetar para vocês um esquema antes de entrar em cada um deles, porque às vezes o esquema facilita o que está lá no primeiro capítulo, né? Ele vai chamar isso de cena filosófica. Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Acho que tá grande o suficiente, né? A cena filosófica comportaria, então, a função autor, a função de endereçamento e os outros. A função autor é aquele que enuncia o conceito. Ele pode estar em primeira pessoa explícita, ele faz todo um trabalho lá de dizer os tipos de primeira pessoa, né? Pode estar na primeira pessoa do plural, no nós, né? Pode ser uma denominação de escola, né? Os estoicos pensavam assim, né? Os existencialistas pensavam assim. Então, de modo geral, essa função autor é aquele que se responsabiliza pelo discurso, pela enunciação. A função de endereçamento é quando nós temos no texto a presença do leitor. Eles são uma marca de estilo, né? No sentido de que você se dirige a um leitor, você tenta persuadi-lo com os seus argumentos, você tenta convidá-lo a pensar como você. Então, você endereça o seu processo argumentativo, conceitual, para um leitor. Esse leitor pode estar implícito no texto ou explícito. Você pode, de fato, dizer: caro leitor que me acompanhou até agora, eu estou chegando a essa conclusão. Você inclui ele de fato no texto. Ou não. Ou você deixa ele implícito, né? E ele vai dizer ao longo desse capítulo que há textos filosóficos baseados no leitor. Como, por exemplo, a carta, né? Que é direcionada, né? Pegar a carta do Epicuro é um grande exemplo de um tipo de texto que é feito a partir de uma prevalência dessa segunda pessoa, né? E o diálogo, né? O Platão é o grande expoente, né? Um dos que mais usou, apesar de poucos outros filósofos também usaram, né? Do diálogo como fonte, como estilo de escrita, porque ali o leitor, né? Aquele a quem a filosofia é endereçada já está no texto. Ele, inclusive, mostra reações, né? Incompreensões, reações, concordância. E a terceira pessoa são aquelas outras correntes, ideias filosóficas que são muitas vezes citadas explicitamente ou implicitamente, né? E que são referência para o autor, né? Então, a gente, quando faz texto acadêmico, faz muito outro, né? A gente traz um monte de aliados, né? Ah, o filósofo tal, o comentador tal, eu penso como eles e eu discordo do pensador tal, do filósofo tal. É esse momento, né? Esses momentos em que a gente se diferencia de outras correntes filosóficas. Essas são as três pessoas do discurso que ele vai começar a explicitar, então, aqui nessa introdução em primeiro capítulo. Então, voltemos para elas, né? A função autor. Esses referenciais enunciativos permitem compreender como se organizam os modos de exposição, a forma do processo de pensamento, a repartição da fala e a disposição dos pontos de vistas. Então não precisa reduzir ele só ao eu, né? Por exemplo, no caso do Descartes, é um eu mesmo que está ali, né? É um eu do Descartes que está ali duvidando disso e daquilo.
apesar de que é um eu que ele pretende universal, porque ele quer que todos nós, na verdade, duvidemos e seguimos aquela estrutura, né? Ele vai propor que o método dele é baseado na pesquisa desse função-autor, que é o que enuncia, né? E aí sim, finalmente, chegamos ao primeiro capítulo, que é aquele que eu pedi para vocês lerem. Já coloquei aqui os 3 polos, né? Agora vamos em cada um deles. Não, ele vai dar uma explicação primeiro, né? As particularidades enunciativas de cada doutrina, as formas variadas de exposição, enfim, a imaginação criadora do filósofo, que se apropria da língua da tribo em função do seu gênio próprio, né? Então, existe uma diversidade de tipos, de estilos de criar essas 3 funções. As funções são gerais. Em todas elas é possível identificar a função autor, a função de endereçamento e as outras correntes filosóficas. Porém, cada um faz isso a seu estilo. Então, de novo, aquilo que a gente viu lá no começo, com aquela premissa dele do método. Todos criam estilos, porém esses estilos são diferentes em cada um deles. Então aquilo que dificulta, que é cada teoria tem um estilo de se enunciar, cada grande, né, filósofo ou filósofa tem um estilo, mas tem elementos que são exatamente essas pessoas do discurso que estão presentes em todos eles de forma diferente. Então ele nos coloca num lugar aí para pensar o método que é mais ou menos esse. Existem alguns elementos gerais, mas ele vai estar expresso, manifestado, objetivável em cada uma das teorias filosóficas de um jeito. E como ele já disse, é a familiaridade com esses estilos que vai fazer a gente identificar esses elementos. Chamamos de cena filosófica, eu acho que aí está o grande conceito que ele lança, porque ele vai chamar isso de cena filosófica, essa atuação dessas 3 pessoas do discurso, o resultado desse trabalho de escrita pela qual o filósofo representa o processo de pensamento no próprio âmago do texto. A cena filosófica é composta pelo conjunto de operações derivadas da estrutura enunciativa. Estrutura enunciativa, portanto, é isso que ele está chamando de função de autor, função de endereçamento e as outras correntes, que por variação e combinação se enriqueceu consideravelmente. Ao longo da história da filosofia, essa estrutura enunciativa variou e se combinou, ou seja, tem filósofo que combinou elementos de outros, por isso que ela se enriqueceu consideravelmente. Então ele está dizendo aqui que os estilos de fazer isso é como se fosse aquela taxonomia de insetos, sabe aquele negócio que os biólogos fazem? De ir pegando as espécies e colocando no alfinete, no isopor, cada um estilo. É mais ou menos isso que ele está fazendo com os filósofos. Ele está pondo um espetinho lá, Kant, espetou ele lá. O Hegel, espetou ele lá. E aí você vai espetando eles no isopor e vai tentando dizer que cada um é uma espécime, vamos dizer assim, né? Em que cada um inventou uma estrutura enunciativa própria. Mas todos eles pertencem a um tipo de filum, né? A uma filogênese, né? Eles pertencem a uma derivação, a um veio, né? desse desenvolvimento, que é essa estrutura em função autor, função de endereçamento e outras. A gente vai ver também que há o núcleo definicional do conceito, que é o capítulo 2, né? Eu tentei focar no capítulo 1 aqui para vocês. Abordemos essa complexidade examinando em detalhe como cada lugar da estrutura abre registros múltiplos à enunciação filosófica. O sujeito em primeira pessoa. Toda a nossa hipótese de leitura, percebam aí que ele vai lançar mão no próprio texto dele, isso que é regra de condições de leitura do texto filosófico. Uma frase como essa já é uma regra de leitura do próprio texto, de validade do próprio texto. Por exemplo, a hipótese dele de leitura, toda a hipótese de leitura do Kossuth está nisso. Então, quer dizer, depois de introduzir com essa frase, a gente pode esperar aí uma frase que vai explicar o que ele está propondo. Isso que é explicitar as regras de leitura do seu próprio texto.
Por exemplo, a gente não encontra isso num texto literário. Não tem nem como ter isso num texto literário. Isso é uma marca do texto filosófico. E, portanto, nossa proposta metodológica se baseia na ideia de que a unidade do texto filosófico, sua coerência interna e sua possibilidade de se constituir por diferenciação com o mundo ao qual, por outro lado, ele pode se referir, supõe a presença de uma função textual centrada na referência enunciativa sujeito. Então, existe uma referência enunciativa sujeito que se manifesta de diferentes formas. Então, ele pode ser uma pessoa do diálogo, ele pode ser uma pessoa que se enuncia numa primeira pessoa, pode ter uma primeira pessoa que se apaga em função do universal. Então tá lá o eu do Descartes diante das coisas, é um eu, mas ele é um eu universal, é qualquer eu. É todo eu que for duvidar dos sentidos vai chegar nas conclusões dele. É diferente de um eu nietzschiano, quando é o Nietzsche mesmo, enquanto pessoa que está brigando com o Wagner, está brigando com o Schopenhauer, é ele mesmo ali, Nietzsche, que está fazendo isso. Não é um eu universal, é o eu Nietzsche, né? Então há várias formas de pensar essa referência. Mas é essa referência que enuncia o texto filosófico. Essa referência seria, ao mesmo tempo, fonte de constituição do ponto de vista, no sentido da produção de texto, e ponto de fuga, onde se encontram as linhas diretivas que o leitor deve seguir do seu trabalho de interpretação. Então, essa linha, esse eu, é aquele que constitui o ponto de vista da produção do texto, e é ele também que o leitor deve focar a sua perspectiva de estudar interpretar aquele texto. Não precisa ser em primeira pessoa, porque todo texto de filosofia é determinado a partir de uma referência enunciativa que atribui os papéis, distribui a fala e coordena os elementos de análise de um ponto de vista unificado. Então essa função primeira pessoa, ela é mais um ponto de vista unificado do que a referência à primeira pessoa. Por que o ponto de vista unificado? Porque ele distribui ali os papéis, né? Ele organiza o texto. Então ele fala para o leitor, ó, presta atenção, agora eu vou falar isso. Eu acho que tem isso, isso e isso e isso para chegar nessa ideia. Mas olha, o pensador tal pensava uma coisa diferente de mim. Então presta atenção, leitor, não me compara com ele. Tá vendo? Todos esses trejeitos da fala é essa distribuição dos papéis. Então ele falou dele, falou do outro corrente filosófica, exaltou o leitor a pensar nisso e naquilo, então ele está se referindo a alguém, uma segunda pessoa. Isso que é distribuir, né? E o filósofo pode apagar os rastros dessa construção. Então ele também pode tentar buscar uma neutralidade, em que ele não faz essa presença. Então muitas vezes ele não fala assim, presta atenção que agora eu vou falar a minha hipótese de leitura. Ele simplesmente coloca lá a coerência interna e a possibilidade de constituir a diferenciação no mundo. Ou seja, ele enuncia a tese dele principal. Ele não fala que vai fazer isso. Ele pode apagar isso. Depende do estilo de cada autor. Mas, na ideia do consultar, mesmo esse apagamento deixa rastros que permitem localizar um elemento doutrinário mínimo que caracteriza tal ou qual filosofia. Então, por isso que ele vai chamar isso daí de esse que tenta apagar de sujeito enunciador universal. Então, aquele que tenta apagar os rastros dessa presença desse enunciador, ele chama de enunciador universal. Então ele também acha que existe aquele que o eu está ali participando, como o eu do Descartes, né? É um eu que está ali, mas esse eu dele é um eu que é um eu no fundo universal, né? Qualquer eu. E ele ainda fala que existem aqueles que são um índice de subjetividade, né? É uma biografia, como eu antecipei para vocês, em que os dados biográficos, por exemplo, desse autor estão presentes no texto. O Nietzsche fazia questão, né, de colocar ali o traço, né? Eu tive aula com Schopenhauer me ensinou isso, aquilo, no tal do Schopenhauer educador.
Mas depois eu briguei com o cara, eu acho que aquilo lá que ele está falando não é bacana. Tá? O Wagner me inspirou a pensar nisso. Né? Não, mas depois eu também achei que tudo aquilo ali... Ou seja, é um traço biográfico que ele coloca ali no texto. Né? Então não é só um eu universal que ele está... Não é um euzinho que teve uma experiência filosófica X que ele está universalizando, dizendo todo mundo pode ter isso. É um eu biográfico mesmo, é eu, Nietzsche, que tive essa e essa experiência. Essas seriam as 4 variações que ele coloca aí para essa função autor. E aí ele parte para explicar a função destinatário, aquela função de endereçamento, né? Então é essa ideia de que ele coloca, de que esse destinatário, no fundo, ele é pressuposto pelo autor quando ele cria, e ele ajuda nessa própria ideia da mediação do autor com ele mesmo. Quando a gente pressupõe um leitor, meio que a gente tenta escrever para ele, né? E ao escrever para ele, a gente já pressupõe, né, essas incompreensões, objeções, preconceitos que ele possa ter com relação àquilo que a gente está escrevendo. Como se a gente estivesse dialogando com esse leitor. Né? Então, quando a gente pensa em incluir essa função de destinatário na hora de escrever um texto, então vão ter obras em que essa presença é muito forte. Como, por exemplo, cartas filosóficas, como diálogos filosóficos, né? Os textos filosóficos são baseados nessas 2 ideias. E ainda ele coloca aqui a função didática e pedagógica, que é quando o autor, o filósofo, a função de autor, tem esse desenho de que ele está fazendo um texto que é destinado a uma situação didática e pedagógica. Né? Então, mas ele vai dizer que tem autores, isso é uma variação muito grande na história da filosofia. Então vão ter autores que não estão nem aí para o seu leitor. Ele está ali para enunciar as ideias que ele teve, as viagens dele. Por exemplo, um Hegel da vida. Se for olhar aqueles textos do Hegel, aquela coisa de ficar ali. Ou, por exemplo, o Spinoza da Ética, que vai colocando ali aqueles enunciados, proposição. Aí a proposição tem um corolário, aí tem uma explicação da proposição, explicação, o tal do método geométrico que ele inventou. Parece que não tem o leitor ali implícito, né? Ele não está ali pronto para resolver impasses ou incompreensões de leitura do leitor. Né? Agora, tem textos que não só como diálogo, que traz o leitor para o texto, né? Porque parece que aquele diálogo ali ele tá pressupondo incompreensões, concordâncias, na maioria das vezes, dos diálogos socráticos, né? Mas ele está pondo ideias em confronto e ali pressupondo a pessoa que recebe aquela ideia, né? Então tem um personagem que enuncia e tem um personagem que reage àquilo. Pode ser que a nossa reação como leitor seja outra, mas o autor tentou lidar, pensar, imaginar, criar uma função leitor ali na hora já. E há esses outros textos em que, de fato, o filósofo que a gente está lendo, a filósofa, nos chama para pensar junto com ele. Né? E fala assim, cada leitor que me acompanhou até agora, eu vou começar a enunciar agora as minhas conclusões. Coloca a pessoa ali, né? Então, de novo, há variadas formas, a depender do estilo de cada filósofo, de criar essa função de endereçamento. Porém, em todos eles há essa função. Mesmo aqueles que tentam apagar essa função, né? Não colocar essa função ali. Aí você pode dizer que a função leitora ali está apagada, está neutralizada, não está pressuposta. Né? E ao identificar isso, você pode usar isso para interpretar a corrente daquele filósofo. Né? É isso que o Kossuth está propondo. Chegando então aqui na terceira pessoa, na função intertextual e polêmica, é aquele que ele diz então, a terceira pessoa constitui um lugar vazio no processo enunciativo, suscetível de acolher qualquer referência ao domínio contextual. Cada filosofia deve, portanto, resolver de maneira determinada o problema de sua inserção no campo pré-constituído dos saberes e das práticas e das filosofias já instaladas. Então, essa função, que é dialógica ou polêmica,
que é um jogo de filiações ou refutações às filosofias pré-existentes. Então, na hora que você vai propor, você cria filiações, jogos de amizades com os filósofos X, Y e Z, e você também refuta, rejeita, não quer amizade dos filósofos D, W e M. Nos textos acadêmicos que a gente faz, o que mais a gente faz é isso, né? Ao longo da história da filosofia, os filósofos variaram essa imagem de diferentes formas, né? Por exemplo, no banquete do Platão, as diversas correntes ali estão representadas, né? O Nietzsche fazia isso de uma forma também contundente, né? Ele enunciava, ele dava o nome e brigava, né? O Sócrates é uma visão socrática do mundo, é isso e aquilo. Eu quero para minha filosofia isso, isso, isso e isso. Então, você tem essa figura de que a terceira pessoa, nessa cena filosófica, é representada, então, pelas filosofias já existentes, mas também por aquelas que estão dialogando na mesma época, vamos dizer assim. Ou até imaginar uma corrente filosófica por existir, que vai trazer essa e essa polêmica, ou esse diálogo, né? essa convergência. Né? Então, de certa forma, isso daí é uma forma que o autor tem de integrar e demarcar outras correntes de texto, né, no seu próprio texto. Tudo bem até aqui, pessoal? O próprio Kossuth tem um jeito de escrever que ele chega no final do capítulo, ele faz uma espécie de recapitulação das ideias principais que ele colocou, né? E propõe exercícios filosóficos. O Murilo não estava na aula ainda, mas eu mostrei um exemplo lá da prova do BAC francês, que é para quem ele prepara, né, essa prova. E dá para perceber nitidamente que os exercícios que ele propõe ali são muito baseados nessa prova, né? Que são aquelas frases, né, que é uma pergunta ou um fragmento de texto que é para você identificar essas três funções de autor. É isso que ele propõe ali como exercícios no final do primeiro capítulo, né? Então, vamos lá. Algumas ideias principais que ele coloca no fim desse capítulo 1, né? A presença funcional da primeira pessoa era necessária para que uma verdade fosse manifestada ou estabelecida. A segunda pessoa é o ponto de ancoragem da função de destinação pela qual o texto se amplia no sentido da conversão ou do conflito. Aqui o processo de efetuação do verdadeiro supõe um trajeto que se dirige da ignorância à compreensão. Então, olha a ideia dele. A primeira pessoa é aquela que vai enunciar uma verdade, vai colocar uma verdade, vai propor algo que sai do particular para o universal, vai propor uma teoria do conhecimento, do sentido da linguagem, vai propor uma ideia. Que ele precisa da segunda pessoa como uma função de destinatário para quem vai esse discurso. Para você você fazer com que ele convirja ou ele conflite com você. Então você vai buscar a conversão dele a essa ideia, ou se ele for conflitar, ele pode reagir, né? Você pode, tem vários filósofos que escreveram uma segunda versão dos seus textos a partir dos críticos, né? Os críticos me disseram isso, então eu resolvi aqui fazer isso, isso e isso. Outra explicação dele. A proposição da cena filosófica determina, portanto, um polo de unificação textual. Assegura, por sua presença constante, um suporte ao desenvolver uma reflexão. Então é isso que ele coloca como o princípio do método dele. Porque ele acha que essa divisão nas três pessoas do discurso servem como um polo de unificação dos mais variados tipos de texto. Então existem diversas formas de você dar vida para essas três pessoas. Mas essas três pessoas, o Kossuth acha que estão presentes em todos os textos filosóficos. Enfim, sobre essas posições, edificam-se as funções fundamentais da discursividade filosófica. Então é um resuminho, né?
Sobre a primeira pessoa, né, tudo que diz respeito às relações entre a verdade e sua efetuação na linguagem e na ordem do discurso. Sobre a segunda, as funções didáticas e pedagógicas que estabelecem as condições de inteligibilidade do texto e o caminho que conduz ao domínio doutrinal. E sobre a terceira, a dimensão polêmica e dialógica que constrói um volume intertextual em constante elaboração. Então ele faz uma espécie de resumo. A primeira pessoa é aquela que efetua na linguagem e na ordem do discurso a passagem do particular para o universal. Essa verdade que ele quer estabelecer com os seus conceitos. Nós vamos ver no capítulo 2 o que são esses conceitos que eles são enunciados. Aí começa a dizer o conteúdo, né? Aqui ele está falando da forma mais do que do conteúdo, né? A segunda pessoa é aquela que vai representar uma função didática e pedagógica no sentido de que, quando a gente pressupõe o leitor, a gente vai dando mais condições de inteligibilidade do texto. Eu acho isso bastante interessante no que ele diz. Então, aqueles tipos de texto filosófico em que o leitor não está pressuposto, não está explícito ali, não tem a evocação do leitor para ele entender o texto, são mais difíceis na sua inteligibilidade. E por fim, a terceira pessoa, que representam as outras doutrinas que vão vir para polemizar ou dialogar com aquilo que você está dizendo. Elas, de certa maneira, então, tem essa coisa dessa relação de intertextualidade, ou seja, é a hora que a gente cria relações com outros textos, né? Entre o nosso texto e os outros, ou o texto do filósofo que a gente está lendo e os outros textos. Tudo bem até aqui, pessoal? O capítulo 2 eu não pedi para vocês lerem. Então, eu acabei, sobrou até um tempinho da aula, aqui 15 minutinhos, né? A gente pode conversar. Porque o capítulo 2 eu gostaria que vocês lessem para a próxima aula. E se desse um tempinho, dar uma passada de olho no outro texto que eu deixei lá, que é a centralidade do texto filosófico, numa experiência lá em Portugal, né? Vocês vão ver o trabalho de uma professora que fez o trabalho de leitura integral de uma obra do Platão na Fédon com os alunos, e aí ela expôs todo o método de leitura dela, que é baseado em consultar, por isso que ela está no texto. Então lá naquele plano de ensino eu coloquei essa obra. Mas o que eu queria trazer para a aula de hoje e de amanhã, são esses dois pedaços, né? Esses dois capítulos, formando esse método de leitura do consultar, né? Qual seja, essa ideia de que ele estabelece no capítulo 1 as pessoas da cena filosófica, e no capítulo 2 ele vai propor essa ideia do núcleo definicional do conceito, também formado por 3 partes. Vocês vão ler isso no próximo capítulo para quarta-feira que vem, né? E aí eu vou propor para vocês tudo isso como um método para leitura e recorte de texto filosófico, né? Ou seja, o núcleo definicional do conceito, que a gente vai ver lá depois o que é o termo significante, o sentido e a referência, eu acredito que são boas índices, né, para a gente escolher o fragmento de texto. Pensando nesse texto aí de 1 ou 2 parágrafos, de 15 a 20 linhas, que eu acho que é aquilo que cabe numa aula de 50 minutos. E as pessoas do discurso que ele acabou de enunciar, eu acredito que servem muito bem para a gente contextualizar esse fragmento. Né? Falar sobre quem é esse autor, como é que ele escreve o texto, para quem que ele se interessa, com quais correntes e ideias filosóficas ele dialoga, ou ele está em conflito com quais correntes. Enfim, isso serve para a gente criar o ambiente, o contexto que aquele fragmento vai ser lido. Então eu acredito que esses 2 primeiros capítulos dessa obra nos ajudam muito bem, não só a ler os textos, mas também a recortar os textos para ler junto com os alunos. Porque o objetivo do consultar é fazer um método para ajudar a leitura. Então, quem gostar desse texto do consultar, pode usar ele como uma espécie de orientação para a leitura de texto filosófico. Porém, eu acho que ele também nos ajuda, um outro passo, um segundo passo,
a ler os textos com os alunos, a definir um fragmento de texto e o que focar nesse fragmento de texto. E aí o fragmento de texto vai estar no próximo capítulo. Então, quando vocês entrarem agora aí no capítulo 2, que tem aí como tema exatamente o núcleo definicional do conceito, né? Vocês vão entrar em contato com esse núcleo, que é aquilo que eu penso que é aquilo que serve muito bem, né, para definir, né, os conceitos filosóficos, são aquilo que serviria muito bem para definir, né, o fragmento mesmo. Certo, pessoal? Não sei se o Christian tá online aí, Murilo. O que vocês acharam aí dessa primeira leitura do Consultar? Eu achei interessante, né? Embora eu fiz uma leitura até meia rápida aí devido às correrias aí, mas eu achei interessante justamente nessa questão de observar a leitura filosófica, o método que ele utiliza, né? Isso para mim é interessante. Essa observação dessas três pessoas, pelo menos ficou um pouquinho mais claro agora com a sua explicação. Esse observar o quem escreve para quem escreve, isso é interessante. Eu acho que facilita na hora de fazer a leitura de alguns textos filosóficos. Eu estava trabalhando, né, com os alunos mesmo, eles estão retornando, agora está voltando 100% dos alunos, né, semana que vem volta 100%. Então, essa semana eu estava trabalhando com eles justamente a alegoria da caverna, né? E estava trabalhando com esse mesmo, pelo menos um fragmento, né? E eles acharam interessante. E é até difícil prender um pouco a atenção deles nesse retorno, mas a forma do fragmento ali escolhido, né, essa questão do próprio diálogo, para eles foi interessante. Eu fiz em diálogo mesmo, pedi para 2 alunos ali trabalhar e eles gostaram muito. Eu acho que é bem válido, até para mim mesmo, começar a observar essa metodologia proposta. Então, então até uma pergunta que é complementar, que eu faria no começo da aula, né? No fim hoje foi tão confuso, que é a seguinte: como é a relação de vocês com o texto filosófico, né? Vocês costumam ler texto filosófico, gostam, tem dificuldade, tem facilidade, né? Como é a experiência de vocês com essa leitura, né, de texto filosófico? Bom, eu respondendo assim por mim, eu costumo ler assim um tanto bom, né? Às vezes eu costumo deixar pelo menos o domingo para fazer aí algumas leituras de texto filosófico, mas com facilidade nem sempre. Às vezes não, eu digo com os alunos mesmo, o Murilo, não só vocês. Então, professor, antigamente, pelo menos antes, aqui no Prof. Fila, a minha mentalidade ela mudou um pouquinho bastante, né? Eu não utilizava muito, né? Não utilizava mesmo, utilizava muito pouco, mais falava a respeito do texto do que eu utilizava o texto, né? E daí, pelo menos uma das falas da Adriana, sobretudo, né? A professora Adriana falava, não, é necessário, né, que o aluno ele faça a leitura por si só, que ele mesmo tire também as conclusões dele mesmo. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar, pelo menos para mim está sendo uma experiência rica, né? Pedir para que eles, ou antecipadamente, pedir para que leiam, ou ler mesmo alguns fragmentos na aula, embora o tempo é curto. Não tem como falar que dá para se trabalhar sempre, porque não dá. Embora tenha os 45 minutos, mas até você chegar na sala, até você fazer toda a parte burocrática lá da chamada, digitação lá de aula e etc., na sede, tudo online, vai um tempinho bom. Mas hoje eu uso bastante o texto com eles. Christian, será que está nos ouvindo aí? Bom, tanto a aula de hoje quanto a próxima, né, que são essas 2 aulas, né, são aquelas em que eu separei exatamente para que a gente lidasse com essa perspectiva, então, de como trabalhar com fragmento de textos, né? E dentro dessa perspectiva mesmo, né, Murilo, de que são importantes e é importante a gente ter
esse trabalho de leitura com o texto, né? Não vou ficar aqui me alongando na justificativa do porquê que eu acho isso importante, né? Acho que isso daí é temas até para disciplinas de filosofia do ensino, outras disciplinas, né? Como você falou, eu acho que já deve ter sido trabalhado em outras disciplinas. Mas a ideia é de que, caso queiram trabalhar, estão aí alguns elementos para ajudar na preparação desses recortes. Muitos dos recortes às vezes vêm pronto, né? A gente já tem no material, né? E fica às vezes pensando por como existe algum critério, é preciso ter algum critério para selecionar esses trechos, né? Ou a gente simplesmente vai lá e escolhe um trecho que nos impressionou, é possível pensar em critérios? Eu acredito que sim, e acredito que a presença de uma leitura estruturada desses textos é o que de fato é de mais filosófico, vamos dizer assim, porque os filósofos na sua grande maioria se expressaram através de textos, né? Então, acho até que, diante daquela reclamação que às vezes a gente ouve de que o texto filosófico é muito difícil, eles não têm vocabulário, ou que hoje em dia eles conversam por emojis, né, no WhatsApp, eles não têm a familiaridade. Bom, se a gente não for na aula de filosofia o momento de ampliação do repertório deles, o momento de mostrar um fragmento de texto em que há argumentação encadeada, em que você só não tem ali símbolos, né? Você não se comunica por símbolos, né? A gente pode se comunicar por argumentos. Esse é o momento de eles terem contato com isso. É a nossa função ter uma leitura paciente. Ele não vai entender de primeiro o que está implícito? Ótimo! Faça uma leitura, uma segunda leitura, uma terceira leitura. Faça um mapa conceitual da estrutura do conceito junto com o texto. Enfim, se não for na aula de filosofia, aí ele vai continuar sem repertório de vocabulário. Ele vai continuar não compreendendo um texto argumentativo, não vai conseguir ler um jornal, né, que tem texto argumentativo. Então, eu entendo que a presença do texto filosófico é importante na aula e no material didático. Por isso que eu escolhi isso como um tema aí para as nossas 2 aulas. Pode falar, Christian. Ô professor, o meu sinal aqui ficou meio ruizão, mas enfim, agora já está na parte final já, mas tem uma coisa que está aqui na minha cabeça, acho que aí na próxima, no segundo capítulo, eu creio que ele vai, novamente a gente pode conversar. Eu não sei, essa questão de alguns filósofos não conversar com o leitor. Não sei que atitude eu poderia dizer a respeito. Por exemplo, o Hegel, por exemplo, né? Há uma clara ação de não ter diálogo com o leitor. Isso seria uma forma anti-filosofia, se eu posso usar essa expressão, já que a filosofia é justamente o convite ao conhecimento. Enfim, seria uma forma de dificultar esse acesso ao conhecimento, um diálogo totalmente singular, sem colocar o leitor nessa roda de raciocínio. Não sei se eu consigo me fazer entender. Eu chego a pensar um pouco nesse lado, sim, Christian. Eu acho que ele dificulta a inteligibilidade do próprio texto. Por exemplo, se você pega lá a filosofia geral do direito, aquela enciclopédia da filosofia, não sei o que lá, aquele texto que são um monte de parágrafos, aquilo é difícil, aquilo é bem difícil. Você tem aquele outro que é a história da filosofia. É a história da filosofia que chama aquele outro? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Que ele já é um texto mais fluido, em que ele pensa um pouco na presença desse filósofo. É filosofia da história lá. Esse filosofia da história, ele é um pouco mais, porque ele faz essa filosofia da história, é um pouco mais dialogado com o leitor, vamos dizer assim. Então eu tenho a impressão de que, talvez para o Hegel, o estilo dele fosse mais objetivo, mais neutro, que ele estivesse a caminho mais ainda da abstração do pensamento, como se ele estivesse transpondo para a linha o suprassumo da abstração do pensamento. Aliás, ele achava mesmo que a filosofia acabava nele, né? Ele tinha essa pretensão, né? Humilde que só ele. Então, talvez essa objetividade que ele tinha de querer, é como se a própria ideia, se o próprio pensamento abstrato tivesse se manifestando. Então ele tem que apagar ele porque é o próprio pensamento se manifestando.
Veja, é muito diferente de leituras em que a presença do filósofo ali, em primeira pessoa, marca a contextualização histórica, né? Ele data o texto. Então a presença do eu data um texto. Então um filósofo, quando ele apaga o eu, é como se ele não quisesse datar mais o texto. Então acho que isso é uma chave de interpretação para mim da própria pretensão do filósofo que expõe, né? Por exemplo, como ler o diálogo platônico, que tem o Sócrates como personagem, você automaticamente tem que falar quem é o Sócrates, quem é Platão, que um foi aluno do outro, que tem um textos em que o Sócrates, ele tá ali, o Platão conversa com o Sócrates, tem hora que tem texto que o Platão diverge do Sócrates. Então, é um convite a tudo isso. Aí você vai ler o Hegel, é um convite para dizer que ele está tentando fazer um pensamento abstrato. Você entende? A própria forma de expressão, por isso que aquelas 3 ordens do começo da aula eu acho muito importante. A ordem da descoberta, a ordem lógica e a ordem da exposição. Porque elas não são pensadas separadas uma das outras, elas são simultâneas no texto. E aí, ao se identificar isso que o Kossuth está propondo, você criou ali 3 polos. Daí, de repente, você percebe que o polo da função autor do Hegel está completamente apagado. É um texto que não tem em primeira pessoa, ele está inteiro em terceira pessoa, né? E aí ele também não tem nem referência ao leitor. Então é como se, aí vem a interpretação. Pô, o próprio estilo do Hegel é uma expressão do que ele almejava filosoficamente. Que é como se, ao lermos o Hegel, a gente estivesse entrando em contato direto com o espírito absoluto, que se manifestou a partir do Hegel, através do Hegel, não a partir, através do Hegel. Então, e aí eu acredito que assim, a inteligibilidade do texto fica mais dificultosa. O Hegel é um cara que você precisa ler não 2, 3 vezes, você precisa ler muitas vezes, você precisa anotar do lado, você precisa fazer esse mapa conceitual lendo o texto. Então, porque não flui, porque não tem retomadas, porque ele não pressupõe que você não entendeu e aí ele explica de novo com outras palavras, que é o expediente de outros filósofos. Outros filósofos fazem isso. Né? Outro filósofo, o cara que escreveu ali uma exposição de uma linha argumentativa, daí ele vai lá e lê. Acho que deve estar... Se eu imaginar que um leitor tal, ele não vai entender direito. Eu acho que é melhor eu explicar isso de novo. Daí ele vai lá e explica de novo. Pensa a gente no ensino médio dando aula. Você quer trabalhar uma ideia. Vocês vão lá e expõe a ideia de um jeito. 5 alunos entenderam, 15 não. Você dá uma segunda explicação com outro exemplo, com uma outra referência, uma outra forma. Pô, aí você alcançou mais 7 alunos. Pô, mas ainda ficou ali 8 alunos que não entenderam. Aí você tem que dar a terceira explicação. Aí deu 20 alunos entenderam. Você teve que lançar a mão de 3 tipos de explicação diferentes para atingir isso. Essa função leitor, quando o cara faz isso no próprio texto, ele adianta esse trabalho para você. Exato. Então, O Hegel, no caso aí, desse aspecto, por exemplo, é que a gente estava conversando lá no início, né? O Kant, por exemplo. O Hegel, ele fica ainda muito mais intransponível nessa forma de, digamos, mesquinha, né, prepotente de agir com o leitor. Ele dificulta, eu não sei o que ele tinha em mente, mas realmente dificulta. E como o senhor falou, por mais que, por exemplo, eu como professor tente explicar a questão do Hegel, para mim, enquanto professor também, é difícil eu conseguir esmiuçar esse pensamento dele para oferecer para um aluno do ensino médio. É quase uma tarefa que eu levaria quase um mês, ou até mais, em aulas sobre o Hegel, para poder fazer o cara entender, por exemplo, a fenomenologia da questão da história, a questão da tese, antítese, síntese. A gente não entende isso na graduação, imagina o ensino médio. Imagina, é verdade. E o mais interessante, né, tanto é agora que eu acho que estão nessa questão dessa nova modelagem do ensino médio, por exemplo, o Hegel, vai ficar impensável trabalhar Hegel no ensino médio. Não tem como. Vai ser um pensador que vai ficar lá naquela redoma da academia e olha lá. Certo. Bom, pessoal, então é o seguinte, a aula de hoje está concatenada, né? Está na sequência da aula da próxima. Então, hoje a gente tentou dar conta dessa função autor e na semana que vem da função conceitual.
né, esses dois núcleos que eu estou entendendo como o principal desse texto. O texto tem outros capítulos, vocês podem continuar lendo, eu mandei para vocês inteiro. E aí, de certa forma, eu convidaria vocês a passarem o olho lá na dissertação, porque inclusive é uma dissertação de mestrado profissional, a gente poderia entender assim, lá de Portugal, ou seja, é uma professora que tem uma experiência de trabalhar com a obra Phaedon, na leitura integral dessa obra, com que seria o terceiro ano do ensino médio de Portugal, e escreveu um texto dissertativo sobre essa experiência. Então é um texto que tem uma dimensão teórica e tem uma dimensão ali que ela de prática, onde ela coloca todas as fichas de leitura que ela usou, tal. O texto tem 400 páginas. A parte teórica deve ter umas 80. As outras 300 é todo o processo prático, a descrição prática do que ela fez, as fichas, as lousas que ela fez, os textos explicativos, enfim, é um texto bem rico nesse sentido e é muito próximo de algo que é do mestrado profissional de ensino de filosofia, que trabalha exatamente com essas duas dimensões. Então eu acho que vale a pena passar o olho por ela, né? Até por essa questão também do tipo de texto que vocês estão escrevendo. E no caso em particular, ela fez um trabalho de leitura da obra Phaedon, muito em diálogo com a proposta do Frederico Cossutá de método de leitura de texto filosófico. Mas o foco principal seria vocês lerem o segundo capítulo para a gente fechar, então, essa ideia de núcleo definicional do conceito, marcado aí por esses três termos que ele vai colocar, que é o termo significante, o sentido, né, desse termo significante e a referência colocada pelo autor para o sentido desse termo que ele cria. Então, de novo, uma tríade, né? São três pontos, né? Também como a cena filosófica tinha as três pessoas, aí também vão ter 3 pontos, né? Para a gente fechar essa proposição de um método de leitura de texto que pode nos ajudar a pensar os fragmentos de texto que a gente pode vir a fazer para os nossos materiais didáticos e as nossas aulas. Certo? Beleza, fechou. Então, bom feriadão para vocês, né? Porque é um feriadão a partir de sexta, sábado, né? Aí, quarta-feira temos aula, né? Voltando do feriadão, nós temos a nossa aula. Beleza, professor. Beleza? Murilo, prazer em revelar aí meu amigo. Então, todo mundo aí, um abraço. boa tarde, Christian. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, professor. Tchau.